Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Essa é a parte 3 do estudo das duas casas. A palavra do Senhor nos diz assim, 1 Reis capítulo 11, versículo 1 e 2, depois o versículo 4 ao 13. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão o santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão do teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Irmãos, toda atitude tem sua consequência. Atitudes boas têm consequências boas, e atitudes más têm consequências más. Como está escrito em Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, tudo que o homem plantar, isso também vai colher. Israel havia se tornado uma grande nação, a ponto de ser, no reinado de Salomão, chamada de rainha. Todas as nações tinham paz com Israel, e todos subiam a Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão. Esse tempo em figura representa o reino milenar de Cristo, onde o profeta Zacarias, no capítulo 14, diz que todas as nações subirão de ano em ano a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nenhum rei representou tanto o reino milenar de Cristo como Salomão, pois em seu reino havia
paz em toda a terra. Não à toa seu nome é Salomão, rei de paz. Porém também nenhum rei fez o que era tão mal aos olhos do Senhor como Salomão, porque nenhum rei teve a sabedoria que ele teve. E mesmo recebendo de Deus tamanha sabedoria, tendo Deus lhe aparecido 2 vezes, falado o que ele não deveria fazer, ele se entregou à idolatria e cometeu várias abominações diante de Deus. Mas pelo livro de Eclesiastes, acredito no arrependimento de Salomão e que pelo seu arrependimento ele foi salvo, pois nós vemos palavras de arrependimento neste livro. Porém, irmãos, podemos ver nesse texto as consequências da idolatria e da desobediência de Salomão e do seu desvio dos caminhos do Senhor. Deus resolveu dividir Israel em 2 reinos. Leia depois o capítulo 11 e 12 de 1 Reis completo e vocês verão melhor. Aqui eu vou procurar resumir o texto. O reino do norte ficou sendo chamado de casa de Israel, ou Efraim, porque Deus colocou Jeroboão, um efraimita, como rei da casa de Israel. Logo, Efraim ficou por cabeça do reino do norte. E podemos confirmar isso em vários textos bíblicos, onde Deus se refere à casa de Israel como Efraim, como em Oséias 6,4, por exemplo, que Deus diz: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, as 2 casas, Efraim e Judá. Então, Efraim fica por cabeça das 10 tribos, irmãos. Isso no reino do norte. O reino do sul ficou sendo chamado casa de Judá, pois Roboão, filho de Salomão, foi posto como rei. Assim Judá ficou por cabeça do reino do sul. Quando avançamos nessa história, vamos ver o desvio dos caminhos do Senhor, tanto de Judá como de Efraim. Os 2 reinos se desviaram, e no profeta Ezequiel, capítulo 16, vamos ver que Judá fez pior que Efraim, e não somente em Ezequiel. Porém, Deus manteve a aliança com Judá e dispersou Efraim entre as nações. Como diz em Jeremias capítulo 3, Deus deu carta de divórcio à casa de Israel, mas continuou casado com a casa de Judá. Jeremias 3, do 6 ao 8 diz: Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto, debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto, quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Judá fez pior que a casa de Israel. Então, por que Deus deu carta de divórcio à casa de Israel, mas continuou casado com a casa de Judá?
por causa da promessa. Deus havia prometido que Jesus viria da tribo de Judá. Por causa dessa promessa, ele manteve a aliança com Judá. Gênesis 49, do 8 ao 10 diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. A ele obedecerão os povos. Então, irmãos, Judá tinha a promessa do Messias, a promessa que dele viria o Rei, o Salvador, Jesus Cristo nosso Senhor. Mas a casa de Israel não foi abandonada. Jeremias 3, do 12 ao 13 diz: Vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado do norte, e dize: Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgredistes contra o Senhor, teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Irmãos, Deus chama de volta a casa de Israel. Lembra da profecia de Jacó sobre Efraim? Você será a plenitude dos gentios? A casa de Israel foi dispersa e misturada aos gentios, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Porque quando a casa de Israel volta, os gentios vêm junto com ela. E Judá, pela promessa do Cristo, permaneceu, para que toda a palavra de Deus se cumprisse, e em Cristo as duas casas pudessem ser unidas e se tornar um só reino novamente. Porém, dessa vez, com os gentios fazendo parte de Israel pela promessa. Oséias capítulo 1, 10 e 11 diz assim: Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, ou seja, Cristo, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Jezreel é Deus semeia. Agora vejam a resposta de Jesus quando os discípulos disseram que alguns gregos, ou seja, gentios, queriam vê-lo. João 12, 23 e 24. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O Filho de Deus foi semeado como grão de trigo na terra. Esse é o grande dia de Jezreel, o grande dia em que Deus semeia, para que as duas casas de Israel,
judeus e gentios brotassem como grãos de trigo para o grande dia da colheita do Senhor, tornando-se em Cristo um só corpo. Lembra da profecia? Constituirão sobre si uma só cabeça. Uma cabeça não tem dois corpos, mas um corpo só. E esse corpo é a Igreja de Cristo, o Israel de Deus. E por que Jesus deu essa resposta quando os gentios queriam vê-lo? Porque ele bem sabia do propósito de Deus com as duas casas e que os gentios teriam entrada quando ele pagasse o preço do resgate na cruz. Isso é, todo aquele que crê em Cristo Jesus e guarda os seus mandamentos. Ezequiel 37, do 15 ao 22. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de madeira de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escritos estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei sobre todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Irmãos, vejam que Deus manda ao profeta Ezequiel que ele pegue dois pedaços de madeira. Em um deles estaria escrito Judá, no outro Efraim. Sabe o que é interessante disso, irmãos? É que dois pedaços de madeira formam a cruz. Pois se repararmos bem na leitura, nos dois pedaços de madeira, as 12 tribos estão completas. Ezequiel 37:16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Repararam, irmãos, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros, ou seja, as duas casas de Israel. No outro pedaço, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Nos dois pedaços temos as duas casas, e Deus manda unir os pedaços.
para que sejam um na mão de Ezequiel, assim como Deus unirá as duas casas em uma só nação. Irmãos, hoje judeus e gentios ainda não estão unidos, pois nem todos compreenderam ainda esta mensagem. Mensagem que não apenas mostra a união de judeus e gentios através de Cristo, mas que também fala da restauração de todas as coisas. Como disse Pedro em Atos 3, do 19 ao 21, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Irmãos, a restauração de todas as coisas é nosso Senhor Jesus quem fará. Porém, nós, como Igreja de Cristo, já devemos dar início a essa restauração. E a mensagem das duas casas de Israel é uma das mensagens que dão início a essa restauração. Pois quem a ouve e a compreende, entende que não existe separação entre Israel e a Igreja, pois compreendem que em Cristo se tornam um só corpo, de maneira que a Igreja não substitui Israel, nem Israel substitui a Igreja. Não são dois corpos, duas noivas, mas um corpo, uma noiva, pois entendem que não há separação espiritual entre eles. Israel na carne é uma coisa, mas Israel no espírito, ele é unido à Igreja em Cristo, judeus e gentios, mas que em Cristo Jesus ambos se tornam um só reino, uma só nação, sendo Cristo Jesus um só Rei sobre todos. Irmãos, essa restauração também é profetizada por Amós. Amós capítulo 9, versículo 11 e 12 diz assim: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam os restantes de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Agora vejam a revelação que Tiago traz sobre essa profecia em Atos 15, do 12 ao 18. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Paulo e Barnabé, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios,
sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Irmãos, que clareza nessa explicação de Tiago sobre o tabernáculo caído de Davi, sobre sua restauração e sobre como os gentios fariam parte dele. Pois esse é o propósito de Deus, unir todos os povos em Cristo, tanto judeus como gentios. Irmãos, sei que nem todos serão salvos, porque nem todos creem no Evangelho de Cristo. Mas isso não anula o fato do desejo de Deus ser que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, 2 pedaços de madeira unidos, representando a união das 2 casas, 2 pedaços de madeira, que também formam a cruz, por meio da qual Cristo Jesus, nosso Senhor, uniu em seu corpo ambos os povos, para que através de Cristo e do seu corpo, que é a Igreja, o Israel de Deus, sejam abençoadas todas as famílias da terra. Irmãos, vejam um grande mistério que o Senhor revela através do apóstolo Paulo. Efésios 5, 31 e 32. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os 2 uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Qual é esse grande mistério? O homem deixar pai e mãe e se tornar uma só carne com sua mulher. Porém, ele se refere a Cristo e à Igreja. Esse homem que deixou pai e mãe é nosso Senhor Jesus. E o pai e mãe de nosso Senhor Jesus é Deus. Porque Deus não é homem nem mulher. Deus é Espírito. Porém, Deus, na grande maioria dos textos, se coloca na figura do Pai, porque Deus é o cabeça. Como está escrito, Deus é o cabeça de Cristo e Cristo o cabeça da Igreja. Isso foi dito por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas também tem textos em que Deus diz: assim como uma mãe consola seu filho, eu vos consolarei. Então Deus é o pai e mãe de Jesus. Quando o Senhor Jesus se esvaziou da sua glória, nascendo como homem, ele deixou pai e mãe e se fez uma só carne com a humanidade. Toda a humanidade estava representada no corpo de Jesus. Judeus e gentios estavam representados em seu corpo. E ele suportou a cruz por nós, assumindo sobre si a culpa que era nossa, recebendo sobre si o castigo que era nosso. Nossos pensamentos eram maus, porém foi nele que colocaram uma coroa de espinhos. E quando seu sangue escorria por sua cabeça, nossa consciência era purificada do pecado. Nossas obras eram más. Porém ele foi quem recebeu o cravo nas mãos. E o sangue que escorria por suas mãos purificava as nossas obras. Nossos caminhos eram maus,
Porém ele quem recebeu os cravos nos pés e o sangue que escorria por seus pés purificavam os nossos caminhos. Nosso corpo estava entregue ao pecado, porém ele foi açoitado e o sangue que escorria por seu corpo purificava o nosso corpo do pecado e nos preparava para sermos templo do Espírito Santo do Senhor. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, quando Cristo se fez um com a humanidade, pela sua morte na cruz, ele reconciliou com Deus o mundo. 2 Coríntios 5,19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, judeus e gentios não devem ser inimigos, antes devem ser unidos através de Cristo, como um só corpo, o corpo de Cristo, a Igreja do Senhor, o Israel de Deus. Porém, isso só se aplica na vida daquele que crê no Filho de Deus e guarda seus mandamentos, crucificando a carne com suas paixões para ter uma vida de ressurreição diante do Senhor, uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4 diz: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, a plenitude, a totalidade destas coisas se cumprem com a manifestação de Cristo, com a vinda do Senhor. Porém agora, ambos os povos devem conhecer essa mensagem, para que se dê início na restauração de todas as coisas. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.